Oi, eu sou Ângela, professora de redação do Colégio Sigma. Vamos falar sobre primeiro a proposta, Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. Primeiro, vamos compreender a proposta, detalhá-la, aquilo que nós sempre fazemos em sala de aula, para que tenhamos o atendimento pleno da proposta. Não podemos falar apenas do registro civil, precisamos falar também sobre a questão da invisibilidade. Aí vem a segunda etapa, vamos para os textos motivadores, retirar a ideia central. Esse é o nosso projeto de texto, ou seja, retira-se a ideia central de cada texto para que saibamos quais são os caminhos, o que podemos trilhar, o que podemos trabalhar dentro do texto. O texto 1, ele é importantíssimo porque ele nos diz muito. Ele fala sobre esta questão, que as pessoas sem registro são pessoas invisíveis. Ele coloca aqui quais são os nomes dados para essas pessoas. Um nada, uma pessoa que não existe, um zero à esquerda, ou seja, aquelas pessoas que ficam à margem da sociedade. São pessoas esquecidas e isso já te traz a ideia de visibilidade que está presente na proposta. Já o texto 2 nos mostra algo extremamente importante, tá? Que seria a causa desta questão que está proposto, ou seja, a Lei 9.534, que é a gratuidade do registro civil. Muitas pessoas desconhecem esse fato. Então, a desinformação é a causa, a principal causa das pessoas não terem o registro. Outro, o texto 3. O texto 3 fala da importância do registro, tá? Por quê? A ele é importante porque você vai ter acesso a inúmeras outras políticas públicas. Ou seja, você precisa do RG, você precisa do CPF, você precisa da sua carteira de trabalho. E isso foi notório no momento de pandemia, onde as pessoas recorreram ao auxílio emergencial, tá? E você pode colocar isso como repertório. Quando as pessoas não tinham a certidão, muitas ficaram sem o auxílio emergencial. Então foram milhares, não foram poucas pessoas. Outro, o texto 4. O texto mostra a necessidade, tá, de tornar essas pessoas invisíveis, pessoas visíveis, ou seja, incluí-las na sociedade. Então foram todos esses passos que nós trabalhamos, a importância de ler a coletânea, de compreendê-la, de tirar a ideia central, porque é ela que nos dirá quais são os caminhos a serem tomados dentro do texto. E aí, fazendo isso, nós já encontramos também quais são as consequências, o que nós podemos colocar dentro do texto. Viram que eu já coloquei ali um repertório a respeito do auxílio emergencial. Outra, a importância de ler a coletânea. Quais são as consequências disso? Fazer com que o ser torne-se visível, torne-se realmente um cidadão. É a democratização do acesso, ter os seus direitos validados. Isso é muito importante. Outro fator importante, com a coletânea, nós já podemos colocar, saber qual seria a nossa proposta de solução, políticas públicas para tudo isso, tá? Campanhas que nos mostrem que isto é gratuito, é um acesso gratuito, que você tem esse direito e que você necessita desse direito. É algo necessário ter o registro, a importância dele para que você se torne realmente um cidadão, né? Dentro, que é um direito fundamental. Outra, para que você não fique à margem da sociedade, seja um ser incluso, um ser dentro da sociedade. Então é uma proposta que você tem a capacidade de falar. Você leu, você estudou, teve muito estudo na área de filosofia, sociologia, então todo esse conhecimento pode ser colocado aqui dentro. Por isso, quando a gente fala dessas áreas de conhecimento, envolve tudo isso, todo o nosso aprendizado, tudo que nós estudamos. Então é possível fazer um bom texto se você partir da coletânea e aí agregar a sua bagagem, né, a sua visão ampla e difusa de todo o conhecimento que foi colocado aqui. Só para você ver, nós temos pessoas idosas que ainda não têm registro no nosso país. Então, como essa pessoa teria o direito à aposentadoria? Tudo isso você pode colocar dentro do seu texto. No mais, é uma proposta que eu tenho certeza que o nosso aluno terá capacidade plena de redigi-la. Bom, vou resolver a questão 9 do caderno amarelo da prova do Enem de 2021. A questão trata de variabilidade linguística. O enunciado pede que o candidato identifique
marcas informais do uso da língua na letra de um samba de Nelson Sargento. A alternativa que identifica essas marcas informais é a alternativa A, em que estão presentes a palavra falação e a expressão pros bailes. Tanto falação quanto a redução de para o, pros, representam marcas de oralidade, que podem ser associadas ao uso informal da língua. Resolução da questão 27 de linguagens da prova amarela Enem 2021. A questão se baseia na letra da canção Sinhá, de Chico Buarque. E o enunciado dela pede que associemos o vocabulário empregado e a situação retratada que são relevantes para o patrimônio linguístico e identitário do país. Então, patrimônio linguístico, pessoal. Nós optamos pela letra B, pois as palavras que estão presentes, que remetem ao nosso passado de escravidão, valorizam as influências de cultura africana sobre a música nacional. Destaco que o item A, que não está errado do ponto de vista da canção, não serve para essa questão porque ele não remete ao patrimônio linguístico, está tratando mais do tema da canção. Então, o item B é o correto para nós por a valorização de palavras oriundas de línguas africanas e da cultura africana no português. Olá, minhas queridas, meus queridos, eu sou a professora Dani Barbosa, do Colégio Sigma, e nós vamos fazer a questão 24 do caderno amarelo. Inclusive, uma questão trabalhada no nosso aulão de revisão, hein? Tá lá no YouTube, na nossa live. Trabalhamos a questão da ironia e a questão versa exatamente sobre essa temática. Nós temos aqui um poema-canção, uma letra do Gonzaguinha, cujo título é Comportamento Geral, e vamos para o comando da questão. Pela análise do tema e dos procedimentos argumentativos utilizados na letra da canção composta por Gonzaguinha na década de 1970, infere-se o objetivo de... Então, quando ele afirma, nós até trabalhamos essa questão da definição da ironia no aulão. O que é ironia? Ironia é afirmar para negar e negar para afirmar. E quando ele fala, você tem que ter determinado comportamento, você merece, tudo vai bem, na verdade, é o contrário disso. É uma ironia às atitudes conformistas, até porque se trata, se vocês olharem pelo contexto, 1970, são as canções de protesto. Então, a resposta, gabarito aí, letra A. Tenho certeza que os nossos alunos gabaritaram essa questão.